Bom dia, minha gente, um abraço a todos vocês aqui para a gente analisar o empate de ontem do Bahia contra o Santos na Vila Belmiro. Um jogo cheio de alternativas, né? Um jogo bacana de se ver, um jogo muito corrido, né? Com muitos ataques, é isso que a gente gosta, aquele jogo parado no meio de campo, tocado aqui, tocado ali, não é legal de ver. Mas ontem foi um jogo muito bom, até para quem não é torcedor do Bahia, do Santos. Foi um jogo bom, porque a gente gosta de ver o bom futebol com muita técnica, com muita qualidade, e deu para ver isso no jogo de ontem. O time do Santos que entrou disposto a fazer logo o gol, os primeiros 6, 7 minutos ali, o Santos pressionou o Bahia, fez uma marcação alta, colocou 4 jogadores para marcar a saída do Bahia, isso é claro que é estudo, Pedro Caixinha, o técnico do Santos, analisou e tem visto, né, o Bahia jogar, e os times quando conseguem fazer isso, marcar lá na área do Bahia, tem sucesso. Porque às vezes o Bahia erra ali, principalmente com seu goleiro, ou com seus goleiros, quem jogar ali no gol. E aí o Santos fez isso e conseguiu algum êxito, né? No início da partida, dando pressão, tomando a bola, tentando fazer o gol. E o Bahia meio que assustado ali esses primeiros 6, 7 minutos, 8 minutos. Mas a partir daí, quando passou esse momento, o Bahia equilibrou o jogo, tomou conta do jogo e aí foi o Santos que teve muita dificuldade para marcar o time do Bahia. O Bahia fez um primeiro tempo muito bom, muito equilibrado. O Bahia teve chances, né, de fazer 2, 3 gols no primeiro tempo, é a realidade. O Santos ficou abatido, o Santos se perdeu dentro de campo, não conseguia mais se conectar, muita velocidade, muita pressa para tentar resolver, a cobrança muito grande, porque tinha vindo de uma derrota para o Vasco de 2-1, uma virada na realidade. Houve inclusive críticas do presidente do Santos, lá do Marcelo Teixeira, lá ao treinador Caixinha, a torcida na bronca também, né? O time do Neymar, né? Não jogou ontem, mas é o time do Neymar. E ontem, mais uma vez, o time do Santos no primeiro tempo se precipitava nas jogadas e o Bahia tranquilo ali, sua defesa muito bem postada, com o David Duarte e o Mingo, os laterais do Bahia, né, jogando bem até certo ponto. Uma criticazinha que eu fiz ontem, estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, ao Gilberto, em 2 jogadas ali pelo lado dele, ele tentou agarrar os jogadores da equipe do Santos, com possibilidade de pênalti inclusive. A gente até falou no intervalo para que ele tomasse cuidado com essa situação, que ele estava indo muito de vez na marcação, mas no primeiro tempo terminou redondinho, o Borducci muito bem jogando na lateral esquerda, o Nestor ali para ajudar o Borducci defensivamente, cobrindo, ajudando, na saída de bola como segundo volante, articulando as jogadas. Lembrando que o Bahia ontem poupou vários jogadores, né? Por exemplo, o Canu não jogou o David Duarte ali na posição dele, o Juba, que é lateral esquerdo, né, no Bahia, jogou o Borducci. No meio de campo do Bahia também já não teria o Everton Ribeiro, jogou o Nestor, poupado o Jean Lucas, que entrou no segundo tempo, jogou o Eric, que fez uma belíssima partida, o Juba jogou no meio de campo, na frente Lúcio não jogou o centroavante William José com o Ademir muito bem pelo lado direito, triangulações do Bahia pelo lado direito, centralizado do lado esquerdo. Então o Bahia não sentiu a falta desses grandes jogadores, porque o Bahia no primeiro tempo botou praticamente o Santos na roda. Bahia muito bem articulando o passe do Juba, e a gente já vem falando há muito tempo, que é um jogador com a qualidade dele, sendo desperdiçado na lateral esquerda. Juba tem muita qualidade de criação de jogo, de finalização, né? De dar o passe para o seu companheiro para fazer o gol. E você, quando coloca Juba na lateral esquerda, você perde essa qualidade do atleta. Então foi o primeiro tempo que a gente olhou assim e disse: não é possível que o Bahia volte no segundo tempo, né? É diferente, porque qual é a preocupação? É que o Bahia, praticamente em todos os jogos, faz um bom primeiro tempo e volta para o segundo tempo, e a gente não entende como é que o time fez no primeiro tempo daquele e no segundo tempo não está jogando bem. E ontem o Bahia realmente fez um primeiro tempo de muita qualidade, fechou o primeiro tempo vencendo por 1-0, e aí dá tranquilidade para o treinador, né? Porque quando você desce para o vestiário, principalmente jogando na casa do adversário, com placar favorável de 1-0, o que é que acontece? O treinador está tranquilo, você não precisa mais correr, não precisa bater lateral rápido, não precisa fazer jogadas rápidas, é tudo mais tranquilo, com dinâmica e intensidade, mas sem pressa. Lê de engano, porque quando voltou o Bahia para o segundo tempo, ninguém entendeu, eu não entendi, eu estava comentando o jogo, eu dizia, eu não faria isso. Como é que eu tenho um time jogando bem, vencendo por 1-0,
eu vou tirar o lateral esquerdo para colocar um atacante, tirar o meu meia, que é o maestro do jogo, que era o Juba, e vou botar na lateral esquerda. Rogério estragou o Bahia no intervalo do jogo. O que ele fez ali, ele pediu para perder do Santos, porque a bola pune, é o castigo do futebol. Você tem um time como o Bahia estava no primeiro tempo, equilibrado, organizado, né? O Santos perdido no jogo pelo sistema do Bahia, com 2 volantes ali na saída do jogo, o Eric, o Caio Alexandre e o jogador Nestor, né? Com o Juba fazendo papel de meia, com 2 atacantes lá, e o Bahia todo juntinho, né? Compactado na saída de bola. O Bahia muito bem no jogo. Você chega no intervalo e faz uma mudança que você mexe na estrutura do time toda, aí é você pedir para perder, né? Aí o Bahia foi muita sorte no segundo tempo. Por quê? Porque o Santos começou a dominar o Bahia não conseguia mais sair do setor defensivo. O Santos fez 2 mudanças e ainda tem isso. O Santos volta com o Tassiano e com o Soteldo, um meio atacante e um atacante, e o Bahia perde, né, o meio de campo. Juba, que era o equilíbrio, bota lá lateral esquerdo e bota mais um atacante. Então perdeu o meio de campo completamente, o time do Bahia, com essa mudança do Rogério Ceni. E aí chamou o Santos para cima. O Santos virou o jogo, fez 2 gols, teve chance de fazer o 3º gol, né? O Bahia terminou ficando no sufoco dentro da área o tempo inteiro, só saindo rapidamente nos contra-ataques, até que o técnico Rogério Ceni, conseguiu fazer algumas modificações. A entrada do Jean Lucas, principalmente, deu uma melhorada ali no meio de campo do Bahia. A entrada do Cauli, apesar de não ter jogado esse grande futebol, mas a presença de mais um homem ali no meio de campo, o Bahia povoou esse setor. O Santos começou a ter dificuldades de fazer o que estava fazendo no início do segundo tempo, e aí deu uma equilibrada. Mas aí o Rogério, depois que empatou o jogo, conseguiu empate, faz mais uma bobagem. Ele tira, um atacante, ao invés de colocar um volante, no caso o Rezende ou o Acevedo, porque o Bahia voltou a tomar pressão do Santos, tinha muitas jogadas ali. Aliás, não, o jogo ainda estava 1-1, estava 1-1, e nós falávamos assim, colocar o Acevedo ali, ele pega, tira o Pulga, tira o Ademir e coloca o Kaique. Pra quê, gente? Você está jogando com tantos atacantes, você precisando de um meia para equilibrar, um volante para ajustar, ficar na frente da zaga. Então, Rogério ontem foi péssimo na mudança do intervalo do jogo, foi péssimo em enxergar o jogo e ver o que é que ele poderia fazer para ajudar o time do Bahia. Então, realmente lamentável Rogério Ceni, mas o Bahia conseguiu um empate através de quem? De Juba, jogando aonde? Lá na frente. Juba foi para o meio, recebeu uma bola pelo lado esquerdo, entrou e fez o gol e salvou o Bahia ontem, porque o torcedor ia ficar muito chateado se o Bahia perdesse esse jogo do Santos, que era um jogo para o Bahia ganhar, não era nem para empatar, era um jogo para o Bahia ganhar, e essas oportunidades não podem ser desperdiçadas. Alguns detalhes sobre o Rogério Ceni. Ele disse que nas contratações do Bahia, quando perguntado, ele disse que o Bahia trouxe jogadores não para serem titulares, para comprar o grupo. Aquilo que nós falamos lá atrás, que os jogadores que estavam vindo eram bons jogadores, mas para comprar o grupo, o Bahia não tinha trazido nenhum jogador para ser titular. Deu sorte com o Pulga, porque o Pulga chegou aqui arrebentando, é um jogador realmente hoje destaque, inclusive no Campeonato Brasileiro. Esse jogador surpreendeu a todos. O próprio Rogério Ceni disse que o cara, quando chegou, estava treinando bem demais, por isso ganhou a posição de titular. Personalidade do Pulga, e hoje o Pulga é titular, mas os outros são jogadores ali para compor o grupo na realidade. Ele disse que o segundo tempo o time no Bahia não jogou tão bem, porque ele fez muitas mudanças no time. Não está certo, que o Bahia fez um ótimo primeiro tempo com todas as mudanças, sabe? A mudança errada foi feita no intervalo do jogo, por isso que o Bahia teve dificuldade com as mudanças que o Rogério fez no intervalo do jogo. Mudanças que eu falo, foi um jogador só que ele mudou, mas ele mexeu na estrutura do time ao tirar Borducci, para colocar mais um atacante. Isso mexeu, desestruturou tudo aquilo que estava estruturado. Então essa desculpa de dizer que as mudanças, por isso que o time teve dificuldades no segundo tempo, é errada do Rogério Ceni, Ele disse que achou que Juba não rendeu muito no meio de campo, por isso que ele botou lá lateral esquerdo. É mentira! Todo mundo viu que Juba jogou muito bem no primeiro tempo, articulando as jogadas, facilitando, porque o Juba é aquele cara que joga para o time. Juba não é um jogador
para enfeitar jogadas. Não, ele busca o seu companheiro melhor posicionado para fazer as jogadas. Enfim, gente, o jogo empate em 2-2. Foi ruim o resultado? Não, não foi ruim o resultado, mas pelo que o Bahia fez no primeiro tempo, era para o Bahia ter ganho o jogo. Se não tivesse feito bobagens, o técnico Rogério Ceni, a sua comissão técnica, o Bahia fatalmente sairia com a vitória no jogo de ontem lá na Vila Belmiro. Portanto, minha gente, é isso aí que vimos ontem desse empate. O Bahia 2 jogos, 2 empates, empatou com o Corinthians na estreia, empatou ontem contra o Santos e agora vai partir para o seu próximo jogo contra o Mirassol no próximo final de semana. Tá inscrito? Se inscreve aí no meu canal. Se não está inscrito, se inscreva aí. Se já está inscrito, deixa o like, ajuda nosso canal aí a evoluir cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, ótima semana a todos.